primeiro tiro da Winchester falhou, mas o segundo atingiu o ombro de Zane Tucker numa tarde escaldante de julho de 1875, deixando-o a sangrar sob o sol implacável do Texas, sem ter para onde fugir e sem ninguém para chamá-lo. Zane cavalgava há 3 dias seguidos. O seu fiel cavalo malhado, Thunder, lutando contra a exaustão enquanto atravessavam o terreno acidentado do oeste do Texas. A bala que agora se alojava em algum lugar profundo no seu ombro tinha vindo de um homem cujo rosto ele nunca tinha visto, atirando-de da cobertura sombria de arbustos enquanto Zane passava por um desfiladeiro estreito. Se era um caçador de recompensas que o confundira com outra pessoa, ou um membro da gangue Blackwell buscando vingança por seu testemunho que enviara o líder deles para a prisão, ele não sabia dizer. Tudo o que sabia era que precisava de ajuda antes que a infecção se instalasse. Quando chegou aos arredores de Marfa, Texas, Zane estava quase inconsciente, encurvado sobre o pescoço de Thunder, com uma mão agarrada à rédea e a outra pressionada contra a camisa ensanguentada. O cavalo parecia sentir o estado grave do seu dono e avançava cuidadosamente em direção às luzes fracas da pequena cidade fronteiriça. "Ei, ei!" murmurou Zane, com a visão a ficar turva, enquanto o cavalo abrandava perto do que parecia ser uma pequena propriedade rural nos arredores da cidade. Uma cabana modesta com um celeiro erguia-se no crepúsculo, com a luz de uma lâmpada a brilhar calorosamente no interior. Era a sua última esperança. Usando o que restava de suas forças, Zane deslizou da sela, suas botas batendo no chão com um baque que enviou uma dor aguda através de seu ombro ferido. Ele cambaleou em direção à varanda, cada passo uma batalha contra a escuridão que ameaçava dominá-lo. "Olá!" ele chamou fracamente, sua voz mal sendo ouvida pela brisa da noite. "Preciso de ajuda aqui." Ele deu mais 3 passos antes que as suas pernas cedessem e ele caísse no chão duro e compacto do quintal. Leia Hammond tinha acabado de lavar os pratos do jantar quando ouviu a comoção lá fora. Morando sozinha desde a morte do pai há 6 meses, ela tinha ficado cautelosa com visitantes inesperados, especialmente após o pôr do sol. O vizinho mais próximo ficava a 3 quilômetros de distância, e a cidade de Marfa, embora em crescimento, ainda era pequena o suficiente para que estranhos fossem notados. Ela pegou a espingarda pendurada acima da porta, uma necessidade para uma mulher sozinha na fronteira, e espreitou pela janela. Na luz que se esvaía, ela conseguiu distinguir um cavalo sem cavaleiro no seu quintal e uma forma escura estendida no chão. "Meu Deus!" sussurrou ela, colocando a arma de lado e correndo para fora. O homem estava deitado de bruços, com a respiração fraca, uma mancha escura espalhando-se pelo ombro e pelas costas. Laia ajoelhou-se ao lado dele, virando-o gentilmente para ver o rosto. Ele era bonito, apesar da pele suada e do suor escorrendo pela testa, com um queixo forte coberto por vários dias de barba por fazer. Suas feições estavam bronzeadas por longos dias sob o sol. "Consegue ouvir-me?" perguntou ela, tocando-lhe levemente o rosto. As suas pálpebras tremeram. "Fui baleado", conseguiu dizer. "Fui emboscado há 3 dias." Laia olhou para a cidade, sabendo que o Dr. Abernathy seria a sua melhor opção, mas o médico tinha ido a um rancho a 32 quilômetros de distância naquela manhã para atender um parto difícil. Ele não voltaria antes de amanhã. "Vou ajudá-lo a entrar", disse ela com firmeza. "Consegue ficar de pé se eu o apoiar?" Com um esforço considerável, ela ajudou o cowboy ferido a levantar-se. Ele era alto e musculoso, o que tornava difícil para ela suportar o seu peso. Mas, de alguma forma, eles conseguiram entrar cambaleando na cabana. Ela guiou-o até a cama do pai, a única na casa além da sua menor, no sótão acima. "Preciso de ver essa ferida", disse ela, alcançando os botões da camisa dele. "Senhora", protestou ele fracamente, "isso não é apropriado." Apesar da gravidade da situação, Laia deu por si a sorrir. "Ser apropriado não o manterá vivo, cowboy. Já ajudei o médico com coisas piores." Ao retirar o tecido ensanguentado, ela pôde ver onde a bala tinha entrado logo abaixo da clavícula. O ferimento estava inflamado e quente ao toque, com os primeiros sinais de infecção já presentes. O que mais a preocupava era a ausência de um ferimento de saída. "A bala ainda está lá dentro", disse ela, com a voz firme,
apesar do coração acelerado. Ela precisa ser removida. Ele deu uma risada pequena e dolorida. Parece que escolhi a casa errada. Tem algum médico escondido em algum lugar? Não tenho médico, ela admitiu. Mas o meu pai me ensinou muito sobre como tratar feridas. Já ajudei na remoção de balas antes. Os olhos dele, de um tom azul surpreendente, apesar do seu pálido, fixaram-se nos dela. E se eu disser não, obrigado. E seguir em frente, não vai conseguir andar 8 km, ela disse sem rodeios. Você perdeu muito sangue e a infecção já começou. Ele a estudou por um longo momento antes de perguntar. Qual é o seu nome, Laia Hammond? Zane Tucker, ele respondeu. Prazer em conhecê-la, embora eu desejasse que fossem circunstâncias melhores. Igualmente, Sr. Tucker. Ela se levantou, reunindo sua determinação. Agora vou precisar de água quente, do kit cirúrgico do meu pai e de um pouco de uísque, parte para a ferida e parte para você. E depois? Ele perguntou. Depois vou retirar a bala e rezar para que você seja forte o suficiente para sobreviver. O riso dele transformou-se numa careta. Já passei por pior. Duvido, ela rebateu, acendendo mais lâmpadas para iluminar o pequeno quarto. Enquanto ela preparava o que precisava, aquecendo água no fogão e juntando lençóis limpos, Zen observava-a com os olhos semicerrados. Ela movia-se com determinação, o cabelo loiro-mel preso numa trança prática, as mangas arregaçadas, revelando braços delgados, mas capazes. Havia uma confiança tranquila nos seus movimentos que contradizia a sua juventude. Ela não podia ter mais de 25 anos. Você mora aqui sozinha? Perguntou ele quando ela voltou com uma bacia de água fumegante. Sim, meu pai faleceu no inverno passado. Pneumonia. Ela colocou os suprimentos na mesa de cabeceira. Isso vai doer, Sr. Tucker. Não vou mentir para você. Zane, corrigiu ele. Se você vai mexer no meu ombro, é melhor usar o meu primeiro nome. Zane, ela concordou, despejando uma quantidade generosa de uísque num pano. Preciso de limpar a ferida primeiro. Tente não gritar muito alto. Os vizinhos mais próximos são os Williamsons, e eles moram a 3 quilômetros de distância. Mas mesmo assim, ele cerrou os dentes quando ela pressionou o pano embebido em álcool contra a ferida. Não se preocupe comigo, ele conseguiu dizer com os dentes cerrados. Não vou acordar os seus vizinhos. Ela trabalhou metodicamente, limpando o sangue seco e a sujidade ao redor do ferimento de entrada. O que o trouxe a Marfa? Ela perguntou, tentando distraí-lo da dor. Só estou de passagem, ele disse com a voz tensa. Estava a caminho de El Paso. Fiz uma longa viagem desde San Antônio. Tenho trabalhado principalmente com gado até o Kansas. Laia assentiu, pegando um par de pinças longas e finas do kit cirúrgico. Vou tentar localizar a bala agora. Talvez queiras beber um gole generoso disto. Ela levou a garrafa de uísque aos lábios dele. Zane bebeu profundamente, o líquido a queimar a garganta. Ele nunca tinha sido muito de beber, mas naquele momento agradeceu o efeito entorpecente. Como aprendeste a fazer isto? Perguntou ele enquanto ela se preparava para sondar o ferimento. O meu pai era cirurgião na guerra, do lado confederado, explicou ela, concentrada na sua tarefa. Depois que a minha mãe morreu de chalera quando eu tinha 12 anos, ele ensinou-me tudo o que sabia sobre medicina. Dizia que uma mulher deveria ser capaz de cuidar de si mesma por aqui. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos dele. Está pronto? Ele acenou com a cabeça uma vez, preparando-se. A dor era diferente de tudo o que ele já havia sentido antes. A pinça sondou profundamente a sua carne, procurando o intruso de metal que se alojara ali. O suor escorria da sua testa e ele mordeu com força um cinto de couro dobrado que ela colocara entre os seus dentes. Quando pensava que não aguentaria mais um segundo, Laia soltou um pequeno som de triunfo. Acho que encontrei, murmurou ela com concentração absoluta. Tente ficar quieto. Só mais um pouco. A sensação da bala a se mover dentro da ferida quase o fez desmaiar. Ele lutou contra a escuridão, concentrando-se no rosto de Laia enquanto ela trabalhava. A testa dela estava franzida em concentração. Uma mecha de cabelo escapou da trança e grudou na bochecha úmida, mas as mãos permaneceram firmes. Consegui, ela finalmente disse, extraindo o pedaço de chumbo deformado do ombro dele. Ela deixou-a cair num pequeno prato com um tilintar metálico. Agora vou limpar tudo bem e dar os pontos. Quando ela terminou, Zen estava quase inconsciente, pairando entre a vigília e o delírio.
Leila lavou as mãos numa bacia com água limpa e, em seguida, verificou a temperatura dele com as costas da mão na testa dele. Estás a arder, disse ela suavemente. A infecção se alastrou. Os próximos dias dirão se você manterá o braço ou a vida. Através da névoa da dor e do uísque, Zane ouviu as palavras dela. Está a dizer que eu devo seguir em frente, senhorita Hammond? Ela olhou para ele com surpresa. Seguir em frente? Você nem consegue ficar de pé, muito menos andar a cavalo. Não, Sr. Tucker, não vai a lado nenhum durante algum tempo. Posso trazer problemas à sua porta, avisou ele com as palavras ligeiramente arrastadas. O homem que me alvejou pode não ter terminado. Então ficarei até que isso se resolva, disse ela com firmeza, torcendo um pano frio e colocando-o na testa dele. O problema é que já tratamos da bala. À medida que a consciência se esvaía, Zane pensou que devia ter ouvido mal. Nenhuma mulher em sã consciência convidaria os problemas de um estranho para sua casa. No entanto, havia algo nos olhos dela, talvez determinação, ou simples bondade humana, que o fez acreditar que ela estava falando sério. Obrigado, sussurrou ele antes de se render à escuridão. Laia ficou sentada ao lado da cama dele muito tempo depois de ele ter adormecido, substituindo o pano frio na testa sempre que este aquecia devido à febre. Ela estudou a bala que tinha removido, virando-a na palma da mão. Era de uma espingarda, não de uma pistola, uma bala de caça destinada a abater animais de grande porte. Quem quer que tivesse atirado em Zane Tucker tinha a intenção de matá-lo, não apenas feri-lo. Que tipo de homem ela tinha convidado para sua casa? Um criminoso? Um homem em fuga? Ou talvez alguém preso em circunstâncias além do seu controlo? As suas roupas, embora gastas pela trilha, eram de boa qualidade. A sela do seu cavalo tinha a marca de um respeitado fabricante de selas de San Antônio. E havia algo nos seus olhos, diretos, claros, apesar da dor, que a levava a acreditar que ele era um homem de caráter. Ainda assim, ela não era tola. Antes de se deitar para o que restava da noite, Laia certificou-se de que a espingarda do pai estava carregada e ao seu alcance. A manhã não trouxe nenhuma melhora no estado de Zane. A febre tinha subido e o ferimento parecia mais grave do que antes. Laia lavou o rosto e o peito dele com água fria, tentando baixar a temperatura que ameaçava cozinhar o cérebro dele dentro do crânio. Ela misturou um remédio de ervas do seu jardim, echinacea, 1000 folhas e outras plantas que o pai dela lhe ensinara que tinham propriedades cicatrizantes, e aplicou-o na ferida, cobrindo-a com ligaduras limpas. Ela dava-lhe colheradas de caldo sempre que ele estava lúcido o suficiente para engolir e enxugava o suor que escorria continuamente pela sua pele. Entre cuidar do seu paciente, ela conseguia cuidar do cavalo dele e completar as suas tarefas diárias, embora mantivesse a porta da cabana aberta para poder ouvir se ele chamasse. No segundo dia, o Dr. Abernathy finalmente voltou à cidade. Laia enviou uma mensagem com o jovem Tommy Wilson, que tinha vindo com ovos da mãe dele. O médico chegou assim que o sol se punha, com o rosto marcado pelo tempo e sério enquanto examinava Zane. Fizeste bem em remover a bala, disse ele a Laia após um exame minucioso. Trabalho limpo. O teu pai ficaria orgulhoso. Mas a febre? Ela perguntou. O médico suspirou, lavando as mãos na bacia que ela lhe ofereceu. É grave, sem dúvida. A ferida está infectada, como sabes. Posso deixar-te um medicamento mais forte do que as tuas ervas, mas no final das contas, dependerá da constituição dele se ele vai sobreviver. Vais contar ao xerife Davis sobre ele? Laia perguntou hesitante. O Dr. Abernathy ergueu uma sobrancelha. Devo? Há algo sobre este jovem que eu deva saber? Ele disse que foi emboscado 3 dias antes de chegar aqui. Alvejado por alguém escondido. Eu só não sei se ele está a fugir da lei ou se alguém o está a perseguir injustamente. O médico considerou isso, acariciando a sua barba grisalha. Bem, já tratei de bandidos e homens da lei na minha vida. O meu dever é para com o paciente, independentemente de tudo. Quanto ao xerife, ele fez uma pausa, estudando-a. Vou manter isto entre nós por enquanto, Laia. Mas se sentir ameaçada em algum momento, vá direto para a cidade, ouviu? Sim, senhor. Obrigada. Depois que o médico saiu, Laia administrou o remédio que ele havia fornecido, uma tintura poderosa que, segundo ele, ajudaria a combater a infecção. Ela então se acomodou na cadeira ao lado da cama com uma cesta de costura no colo.
Enquanto remendava uma meia à luz da lâmpada, Zen se mexeu, abrindo os olhos brevemente. Você ainda está aqui? Murmurou ele com a voz quase inaudível. Eu moro aqui, lembra-se? Respondeu ela com um pequeno sorriso. Não, quero dizer, ainda a cuidar de um estranho. Agora já não és um estranho, Zen Tucker. Já vi mais de ti do que a maioria das mulheres vê de um homem antes do casamento. As palavras escaparam-lhe antes que ela pudesse considerar a sua impropriedade, e sentiu o calor subir-lhe às bochechas. Um sorriso fraco tocou os lábios rachados dele. Não queria comprometer a tua reputação. A minha reputação está ótima, ela assegurou, deixando de lado o seu trabalho de costura para ajudá-lo a beber um gole de água. Como você está se sentindo? Como se eu tivesse sido pisoteado por uma manada de Longhorns. Ele estremeceu ao se mover ligeiramente, mas ainda estou respirando graças a você. O médico esteve aqui mais cedo. Ele deixou um remédio que deve ajudar com a infecção. Os olhos de Zen arregalaram-se ligeiramente. Doutora, mais alguém sabe que estou aqui? Só o Tommy Wilson. Ele tem 10 anos. E a mãe dele, que enviou sopa. E o Dr. Abernathy, claro. Ele concordou em não mencionar o seu nome ao xerife por enquanto. Ela estudou o rosto dele cuidadosamente. Devo preocupar-me com isso? Ele manteve o olhar fixo nela por um longo momento antes de responder. Não sou um homem procurado, se é isso que está a perguntar. Pelo menos não por nenhum agente da lei com justa causa. Então quem atirou em si? Zen fechou os olhos brevemente, o esforço da conversa claramente exigindo suas forças. Há 2 anos, testemunhei contra Wade Blackwell em San Antônio. Ele e o seu bando roubaram um banco, mataram 2 homens. Eu era uma testemunha. O meu testemunho ajudou a mandá-lo para a prisão. E agora o bando dele está atrás de si, talvez. Ou talvez tenha sido apenas um bandido aleatório à procura de um alvo fácil para roubar. Ele não parecia convencido da última possibilidade. Por que estavas a caminho de El Paso? Um novo começo. Um novo emprego com a empresa de gado Baldwin. Eles estão a levar rebanhos para Denver. Ele fez uma careta de dor. Eu deveria encontrá-los em 2 semanas. Bem, disse Laia de forma prática, não vais encontrar ninguém em 2 semanas. Não nesta condição. O melhor que podes esperar é estar sentado até lá. Não posso ficar contigo por tanto tempo. Bem, disse Laia de forma prática, não vai encontrar ninguém em 2 semanas. Não neste estado. O melhor que pode esperar é estar sentado até lá. Não posso abusar da sua hospitalidade por tanto tempo, protestou ele. Para onde mais iria? Para o Hotel Marfa com um ferimento de bala a sarar e possivelmente homens à sua procura. Ela abanou a cabeça com firmeza. Não, Sr. Tucker. Fique aqui até estar bem o suficiente para viajar em segurança. E quanto à sua segurança, se forem homens do Blackwell? Você ficará aqui até estar bem o suficiente para viajar com segurança. E quanto à sua segurança, se forem os homens de Blackwell? Eu morei sozinha nesta fronteira por 6 meses e com apenas o meu pai por anos antes disso. Sei como manusear uma espingarda e não tenho medo de usá-la. O queixo dela levantou-se ligeiramente, um gesto de determinação que lhe pareceu encantador e formidável. Acredito em si, disse ele suavemente, os olhos ficando pesados novamente à medida que o medicamento fazia efeito. Ainda não está certo colocá-lo em perigo. Calma agora, ela acalmou, colocando um pano frio na testa dele. Descanse. É uma ordem, cowboy. Enquanto voltava a adormecer, Zen pensou que Laia Hammond poderia ser a mulher mais notável que ele já tinha conhecido. E se sobrevivesse à febre, ele pretendia dizer-lhe isso. Os dias seguintes passaram num borrão para Zen, a consciência indo e vindo como a maré. Às vezes, ele acordava e via Laia a trocar os seus curativos ou a colocar sopa na sua boca. Outras vezes, ele abria os olhos para um quarto vazio, ouvindo-a a se movimentar pela cabana, cantando baixinho para si mesma, enquanto trabalhava. Ocasionalmente, ele saía dos sonhos febris e a via a ler ao lado da sua cama, com a voz suave enquanto lia em voz alta um dos seus livros. No 5º dia após a sua chegada, a febre finalmente baixou. Zen acordou com a luz da manhã a entrar pelas cortinas, com a mente clara pela primeira vez em dias. Estava sozinho no quarto, mas podia ouvir Laia na cozinha, o barulho suave dos utensílios de cozinha e o cheiro de café a chegar até ele onde estava deitado. Avaliou o seu estado. A dor lancinante no ombro tinha diminuído para uma pulsação surda.
A boca parecia estar cheia de algodão, e os membros estavam fracos como os de um potro recém-nascido. Mas a cabeça estava clara. Ele estava vivo, algo de que não tinha certeza durante o pior da febre. Timidamente, tentou sentar-se, usando o braço bom para se apoiar na cabeceira da cama. O movimento causou uma pontada de dor no ombro ferido, mas ele conseguiu, respirando pesadamente mesmo com aquele pequeno esforço. Você está acordado. Laia estava parada na porta, com uma caneca fumegante nas mãos. Seu cabelo estava solto sobre os ombros, refletindo a luz da manhã como ouro fiado. Ela usava um vestido azul simples com um avental amarrado na cintura e havia manchas de flores em suas bochechas. Ela parecia, pensou Zen de repente, a personificação do lar. Parece que sim, respondeu ele, com a voz rouca por falta de uso. Quanto tempo fiquei inconsciente? 5 dias, com interrupções. Ela aproximou-se da cama, colocando a caneca na mesa de cabeceira. A tua febre baixou ontem à noite. Achei que talvez quisesses café quando acordasses. Você é um anjo, disse ele com sincera gratidão, aceitando a caneca com a mão boa. O primeiro gole era forte, preto e exatamente o que ele precisava. Dificilmente, disse ela com uma pequena risada. Só estou fazendo o que qualquer pessoa faria. Não, Zen balançou a cabeça lentamente. Nem qualquer pessoa acolheria um estranho meio morto e cuidaria dele durante uma febre alta. Nem qualquer pessoa arriscaria sua segurança por um homem que poderia trazer problemas para sua porta. Ele olhou diretamente para ela. Obrigado, Laia. Devo-lhe a minha vida. Um rubor espalhou-se pelas bochechas dela. Bem, ainda não está fora de perigo, Sr. Tucker. Esse ombro precisa de tempo para sarar corretamente. Nada de montar a cavalo, laçar ou qualquer outra coisa que os cowboys fazem por pelo menos 3 semanas. 3 semanas? Ele franziu a testa. Não posso abusar da sua hospitalidade por tanto tempo. Já tivemos essa conversa, ela lembrou-lhe. A menos que prefira o hotel na cidade, agora que já não está à beira da morte. A ideia de deixar os cuidados dela fez o seu peito apertar de uma forma que nada tinha a ver com o seu ferimento. Devo pelo menos avisar a equipa Baldwin, informá-los de que estou atrasado. Já o fiz, disse ela, surpreendendo-o. O Dr. Abernathy tinha um paciente a caminho de El Paso. Ele levou uma carta explicando a sua situação. Ela hesitou. Espero que não se importe com a minha presunção. Zen olhou para ela com admiração. Você pensou em tudo. Não em tudo, ela admitiu. Ainda não sei o que faremos se os homens de Blackwell vierem procurar por você, mas um problema de cada vez, eu acho. Continua a dizer nós, observou ele. Sim. Bem, ela ocupou-se a arrumar as cobertas da cama, que já estavam arrumadas. Não está em condições de enfrentar os problemas sozinho, e como disse antes, vou ficar até que tudo esteja resolvido. A bala, a febre e tudo o mais que o persegue. Ela olhou para cima, encontrando os olhos dele. A menos que você preferir que eu não fique? Não, ele disse calmamente. Eu não preferiria isso de forma alguma. Nos dias seguintes, Zen recuperou as forças gradualmente. Laia ajudou-o a sair da cama e sentar-se numa cadeira perto da janela, de onde ele podia ver a paisagem acidentada do Texas enquanto ela trocava os lençóis. O seu apetite voltou e ele passou a aguardar ansiosamente pela comida simples, mas preparada com cuidado, que ela cozinhava. Ela era uma surpresa constante para ele. Com uma educação muito além do que se poderia esperar de uma mulher da fronteira, ela podia discutir literatura e eventos mundiais com a mesma facilidade com que tratava um ferimento ou consertava uma cerca. À noite, ela lia em voz alta a sua pequena coleção de livros, Dickens, Hawthorne e a sua favorita, Jane Austen. A minha mãe trouxe esses livros da Virgínia, explicou ela uma noite enquanto virava uma página de Orgulho e Preconceito. Ela lecionou num seminário para senhoras antes de se casar com o meu pai e vir para o Oeste. Ela garantiu que eu tivesse uma educação, mesmo aqui. Parece uma mulher notável, disse Zen. Tal como a sua filha. Laia olhou para cima, com um sorriso suave nos lábios. Está a ficar melhor a namoriscar, Sr. Tucker. Deve ser um sinal de que está a recuperar. Ele riu-se, depois estremeceu com a dor no ombro. Não estou a namoriscar, apenas a constatar fatos. À medida que sua força aumentava, Zane insistia em ajudar nas tarefas que conseguia fazer com uma mão.
Ele alimentava as galinhas, ajudava a descascar ervilhas na varanda e até conseguiu consertar uma tábua solta no chão que incomodava Laia há meses. Você não precisa ganhar o seu sustento, ela disse enquanto ele trabalhava no chão, seus movimentos ainda cuidadosos, mas cada vez mais confiantes. Talvez não, ele concordou. Mas um homem gosta de ser útil. Além disso, tenho te visto trabalhar do nascer ao pôr do sol todos os dias. Não está certo. Estou habituada, disse ela simplesmente. Faço isso desde que o meu pai adoeceu no ano passado. Isso não torna certo, insistiu ele. Uma mulher como tu não deveria ter de carregar tanto peso sozinha. Ela ergueu uma sobrancelha. Uma mulher como eu, inteligente, capaz, bonita. A última palavra escapou antes que ele pudesse impedi-la, e ele ocupou-se com o assoalho, evitando o olhar dela. Mas quando ele olhou para cima, ela estava a sorrir, com um leve rubor colorindo suas bochechas. Obrigada, Zane. Era a primeira vez que ela usava o nome dele sem a formalidade de Sr. Tucker a seguir. Algo mudou entre eles naquele momento. Uma passagem de alguma fronteira invisível de cuidador e paciente para outra coisa. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. 2 semanas após a chegada de Zane, o Dr. Abernathy declarou que ele estava bem e a caminho da recuperação. A ferida estava a cicatrizar bem, sem sinais da infecção que quase lhe custou a vida. Tem uma boa enfermeira, disse o médico a Zane, com um olhar cúmplice para Laia. O melhor remédio que um homem pode ter. Depois que o médico saiu, Zane encontrou Laia no jardim a colher legumes para o jantar. Ele já se movia com mais liberdade, embora o braço esquerdo permanecesse na maior parte do tempo numa tipóia. O médico disse que estou a recuperar bem, disse ele, observando-a escolher cuidadosamente tomates maduros da videira. Ele mencionou isso, respondeu ela, sem levantar os olhos. Disse que você deve estar apto para viajar em mais uma semana ou assim. Havia algo na voz dela, uma neutralidade cuidadosamente mantida, que fez o coração de Zane apertar. Laila, disse ele suavemente. Ela olhou para cima, protegendo os olhos do sol da tarde. Sim, as palavras falharam-lhe de repente. Como poderia expressar o que tinha crescido no seu coração ao longo dessas semanas? Como poderia dizer-lhe que a ideia de se afastar dela o enchia de um medo mais profundo do que qualquer ferida de bala? Ele, que passara a sua vida adulta a vaguear de uma viagem de gado para outra, sem nunca criar raízes, agora não queria nada mais do que ficar ali mesmo, naquela pequena propriedade rural, com aquela mulher extraordinária. Estava a pensar, disse ele finalmente, que talvez devesse ir à cidade amanhã, enviar um telegrama para a empresa Baldwin, ver se eles ainda precisam de ajuda. Algo brilhou nos olhos dela. Decepção. Alívio. Ele não sabia dizer. Se sentir forte o suficiente, disse ela, voltando aos seus tomates. Embora eu ficasse feliz em ir por si. Não, preciso começar a voltar à cela. Figurativamente falando, por enquanto ele fez uma pausa. Você viria? Você viria comigo à cidade? Ela olhou para cima novamente, com surpresa evidente no rosto. À cidade. Sim. Poderíamos jantar no hotel. Ouvi dizer que servem uma refeição decente aos domingos. Ele mexeu-se desconfortavelmente sob o olhar dela, como um agradecimento por salvar a minha vida e tudo mais. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto dela. Sr. Tucker, está a convidar-me para jantar? Acho que sim, senhorita Hammond. Ele imitou o tom formal dela, embora um sorriso se desenhasse nos seus lábios. Então eu aceito. No dia seguinte, eles cavalgaram juntos até Marfa. Zane em Thunder e Laia na sua fiel Penny. A cidade tinha crescido desde que Zane a visitara anos antes, ostentando agora um hotel adequado. Vários salões, um banco e várias lojas que atendiam aos fazendeiros e viajantes que por lá passavam. Laia atraiu olhares curiosos enquanto desciam a rua principal. Uma jovem mulher a viver sozinha já era algo incomum, mas ser vista na companhia de um estranho bonito chamou a atenção dos residentes da cidade. As pessoas estão a olhar, murmurou Zane enquanto amarravam os cavalos do lado de fora do telégrafo. Cidade pequena, respondeu Laila com um encolher de ombros. Eles estão sempre ávidos por fofocas. Em breve, metade da cidade estará convencida de que somos secretamente casados, e a outra metade ficará escandalizada por não sermos. Zane riu, surpreso com a reação dela. Isso incomoda-te? Não particularmente, disse ela, alisando as saias. Deixei de me preocupar com a opinião de Marfa quando decidiram coletivamente que uma mulher não podia gerir uma propriedade sozinha.
Já há 6 meses que lhes provo que estão errados. Dentro do telégrafo, Zane enviou a sua mensagem para a empresa de gado Baldwin, perguntando se o cargo ainda estava disponível. O operador, um homem magro com óculos no nariz, lançou-lhe um olhar avaliador. Você, o sujeito que está hospedado em Hammond? Perguntou ele sem rodeios. Estou, respondeu Zane calmamente. Ouvi dizer que você levou um tiro e estava muito bem para um homem à beira da morte. Os seus olhos se voltaram para Laia, que estava parada perto da porta. Vejo que a senhorita Hammond está cuidando bem de você. Da melhor maneira, disse Zane, mantendo o olhar firme no homem. Agradeceria se me avisasse quando receber uma resposta. Claro, disse o telegrafista, suavizando ligeiramente o tom de voz. Pode demorar 1 ou 2 dias. Mandarei uma mensagem para a propriedade. Quando voltaram para o calçadão, Laia segurou o braço de Zane. Vamos dar uma volta antes do jantar? Ainda é cedo. Eles passearam pela cidade, Laia apontando as mudanças que ocorreram em Marfa nos últimos anos. A ferrovia trouxe prosperidade e novos colonos, transformando o outrora pequeno posto avançado em uma comunidade em crescimento. Meu pai me trouxe para cá quando eu tinha 8 anos. Ela contou a ele enquanto paravam em frente à loja geral. Foi logo após a guerra. Ele queria um novo começo, longe das memórias da Virgínia e de tudo o que tínhamos perdido. A sua mãe? Perguntou Zane gentilmente. Ela morreu durante a guerra. A febre tifoide assolou o nosso condado. A voz de Laia trazia uma tristeza antiga, mas sem amargura. O pai era médico das forças confederadas. Quando ele voltou para casa, tudo tinha desaparecido. A nossa casa estava queimada, a cidade em ruínas, então viemos para o oeste. Sinto muito, disse Zane, cobrindo a mão dela em seu braço com a sua. Não deve ter sido fácil para nenhum de vocês. Não foi, ela concordou. Mas conseguimos. O meu pai construiu a nossa cabana com as próprias mãos. Começou a tratar os fazendeiros locais e os moradores da cidade. Acabou ganhando o respeito deles, mesmo sendo do lado perdedor. E você? Alguma vez pensou em voltar para o leste e terminar os seus estudos? Ela abanou a cabeça. O meu pai ofereceu quando eu fiz 18 anos. Disse que tinha juntado dinheiro suficiente para me mandar para uma faculdade feminina no leste, mas eu não podia deixá-lo, e na verdade eu tinha aprendido a amar este lugar, os espaços abertos, a liberdade. Ela olhou para ele. E você? Onde é a sua casa? Em lugar nenhum, na verdade, admitiu Zane. Os meus pais tinham um pequeno rancho nos arredores de San Antônio. Perderam-no depois da guerra. Impostos, más colheitas, a história de sempre. Comecei a trabalhar com gado aos 16 anos. Tenho feito isso desde então. Não tem nenhuma namorada à sua espera em algum lugar? Ela perguntou, com um tom deliberadamente casual. Os lábios de Zen se curvaram em um meio sorriso. Não, nunca fiquei em um lugar tempo suficiente para esse tipo de apego. Até agora, acrescentou silenciosamente. O jantar deles no Marfa Hotel foi simples, mas satisfatório. Bife, batatas e pão fresco com torta de maçã para a sobremesa. Zen insistiu em pagar, embora isso quase esvaziasse os seus bolsos. A sala de jantar estava meio cheia, principalmente com vendedores ambulantes e alguns empresários locais com as suas esposas. A entrada deles causou uma breve pausa na conversa, mas logo a conversa normal foi retomada, pontuada pelo tilintar dos talheres contra os pratos. Isto é bom, disse Laia, dando uma pequena mordida na torta. Não vou ao hotel para jantar desde o aniversário do meu pai no ano passado. Fico feliz por ter proporcionado esta ocasião, respondeu Zane, observando-a com um calor que nada tinha a ver com o café na sua chávena. Quando terminavam a refeição, a porta da sala de jantar abriu-se, deixando entrar uma lufada de ar noturno e um homem alto com um casaco empoeirado. Ele parou, examinando brevemente a sala antes de o seu olhar pousar na mesa deles. Zen sentiu um arrepio na espinha, a mesma sensação que tinha quando cavalgava por territórios desconhecidos à noite. A sensação de que o perigo poderia estar à espreita, invisível. O estranho aproximou-se da mesa deles, as esporas a tilintar suavemente a cada passo. Era mais velho que Zen, talvez com 40 anos, com um rosto marcado pelo tempo e olhos frios sob a aba do chapéu. Tucker? Perguntou sem preâmbulos. Zen endireitou-se, a mão movendo-se instintivamente em direção ao quadril, onde normalmente guardava a sua Colt. Mas ele estava desarmado, tendo deixado o cinto com a arma na cabana de Laia durante a sua convalescença.
Quem está a perguntar? Ele respondeu cautelosamente. A boca do homem se contorceu no que poderia ter sido um sorriso. O meu nome é Harden, Marshall Harden, de San Antônio. Ele mostrou brevemente uma estrela de lata. Importam-se se eu me juntar a vocês? Sem esperar pela resposta, ele puxou a terceira cadeira da mesa e sentou-se, acenando brevemente para Laia. Senhora, o que posso fazer por si, xerife? Perguntou Zane, com a voz firme, apesar da tensão que sentia no estômago. Soube que você poderia estar por estas bandas, disse Harden, pedindo café ao empregado. Estou à sua procura há quase 2 semanas. Não sabia que era procurado por alguma coisa, disse Zane com cuidado. Não procurado, necessário. Harden aceitou o café com um aceno para o empregado. Wade Blackwell fugiu há 3 semanas, matou um guarda ao fazê-lo. A inspiração profunda de Laia foi o único som na mesa por um longo momento. Zane sentiu o gelo a invadir as suas veias. E acha que ele vem atrás de mim? Não, ele está. Harden corrigiu. Encontrei um dos membros do seu bando num desfiladeiro a cerca de 96 quilômetros a leste daqui, morto a tiro. Antes de morrer, ele disse-me que Blackwell o tinha enviado a ele e a outro tipo para te encontrar. Disse que Blackwell tem um interesse particular em fazer um exemplo do homem cujo testemunho o colocou atrás das grades. Fui emboscado naquele desfiladeiro, disse Zane baixinho. Levei um tiro no ombro e cheguei aqui antes de desmaiar por perda de sangue. Os olhos de Harden se voltaram para Laia. E a senhora cuidou de você até você se recuperar, presumo. A senhorita Hammond salvou a minha vida, confirmou Zane. Eu não tinha ideia de que Blackwell havia escapado ou que o Bushwhacker estava ligado a ele. Bem, agora você sabe. Harden tomou um longo gole do seu café. Aqui está o que mais você deve saber. O outro homem que estava a persegui-lo ainda está por aí. E o próprio Blackwell foi visto em Fort Stockton há 3 dias, vindo para cá. As implicações eram claras. Blackwell estava a vir não apenas atrás de Zane, mas potencialmente atrás de qualquer pessoa associada a ele, incluindo Laia. Vou partir ao amanhecer, disse Zane com determinação. Afasta-os de Marfa. Não, disse Laia com voz firme, apesar do medo evidente nos seus olhos. Ainda não estás totalmente recuperado. Não consegues defender-te adequadamente com esse ombro. Ela tem razão, concordou Harden. Fugir agora só faria de ti um alvo fácil. Ele observou Zane por um momento. Tenho uma ideia melhor. Vamos usá-lo como isca. Isca? Repetiu Laia com a voz ligeiramente elevada. Quer usá-lo para atrair um assassino? É a maneira mais rápida de acabar com isto, explicou Harden. Blackwell não vai parar de caçá-lo. É melhor controlar quando e onde o confronto acontecerá. E quanto a Laia? Zane perguntou. A casa dela é isolada. Se Blackwell descobrir que eu estou lá, ela pode ficar na cidade. Harden sugeriu. O hotel é seguro o suficiente. Não, Laia interrompeu. Não serei expulsa da minha casa. Lá Zane limpa a garganta. Começou, mas ela o interrompeu com um olhar. É a minha casa, Zane. A minha decisão. Ela virou-se para Harden. O que exatamente você tem em mente, xerife? O plano, conforme Harden o delineou, era simples no conceito, mas não na execução. Espalharia-se a notícia de que Zane estava a recuperar dos ferimentos na propriedade dos Hammond. Harden e 2 delegados se esconderiam na propriedade, esperando Blackwell fazer a sua jogada. Quando ele o fizesse, eles estariam prontos. É arriscado, argumentou Zane enquanto caminhavam de volta para os seus cavalos após o jantar. Muitas coisas poderiam dar errado. Tudo na vida é arriscado, respondeu Laia. Especialmente aqui. Ela parou, virando-se para encará-lo no crepúsculo que se aproximava. Além disso, você ouviu o Marechal. Blackwell não vai parar de persegui-lo. Pelo menos assim, controlamos algumas das variáveis. Nós, repetiu Zane baixinho. Lá vem você com essa palavra de novo. Sim, nós, disse ela com firmeza. Eu disse que ficaria até que tudo acabasse. Eu falei sério. Ele estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Eu só trouxe problemas para a sua vida, Laia Hammond. Isso não é verdade, disse ela, com a voz pouco acima de um sussurro. Trouxe muitas coisas. Eles ficaram ali na rua escura, os sons do piano do salão flutuando no ar noturno, ambos cientes de que algo profundo estava a mudar entre eles. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho, disse ela finalmente, quebrando o feitiço. Então pare de tentar ser nobre.
Zane riu, apesar da gravidade da situação. Sim, senhora. A viagem de volta para a propriedade foi silenciosa, cada um perdido nos seus próprios pensamentos sobre o que os próximos dias poderiam trazer. Ao se aproximarem da cabana, Zane percebeu que Laia examinava os arredores com um cansaço recém-descoberto. Estamos seguros esta noite, assegurou-lhe ele. Harden enviará os seus homens ao raiar do dia. Luell não fará nada antes disso. Eu sei, disse ela, embora a tensão nos ombros permanecesse. É diferente saber que alguém pode estar observando. Lá dentro, Laia acendeu as lâmpadas enquanto Zane verificava se todas as janelas estavam trancadas. A rotina confortável que haviam estabelecido nas últimas semanas foi destruída pela notícia de Harden, substituída por uma vigilância que deixava Zane nervoso. Eu fico com o primeiro turno, disse ele, verificando a carga da sua Colt, que tinha recuperado da cômoda onde Laia aguardava. Precisas de descansar para te curares, protestou ela. Dormi mais nas últimas 2 semanas do que nos últimos 2 anos, contrapôs ele. Vou ficar bem, vai dormir um pouco. Ela hesitou, claramente querendo discutir, mas finalmente acenou com a cabeça. Acorde-me daqui a 4 horas, estou a falar a sério, Zane. Eu acordei, prometeu ele, embora não tivesse intenção de o fazer. Depois de ela se ter retirado para o sótão, Zane posicionou-se junto à janela que oferecia a melhor vista da aproximação à cabana. A lua estava quase cheia, lançando uma luz prateada pelo quintal e fazendo com que as sombras parecessem mais profundas por contraste. O ombro doía-lhe levemente, uma lembrança da ferida ainda em cicatrização. Ele mudou a Colt para a mão direita, testando o seu aperto. Se chegasse a uma luta, ele estaria em desvantagem com o braço esquerdo enfraquecido, mas ele daria um jeito. As horas passaram lentamente. Zane percebeu que seus pensamentos vagavam para a mulher que dormia no andar de cima. No pouco tempo em que a conhecera, Laia Hammond acrescentara tudo o que ele pensava que sabia sobre a sua vida. Antes de tropeçar na varanda dela, meio morto por perda de sangue. Ele estava satisfeito com a sua existência errante, aceitando trabalhos onde os encontrava, nunca ficando num lugar por tempo suficiente para criar laços. Agora, a ideia de deixá-la fazia o seu peito doer mais do que o ferimento de bala. Mas o que ele tinha a oferecer a uma mulher como ela? Não tinha casa, nem terras, apenas as roupas que vestia e um bom cavalo. Ela merecia mais do que uma cela com um preço pela sua cabeça. Um leve rangido na escada tirou-o dos seus pensamentos. Laia desceu enrolada num chale sobre o vestido de dormir, com os cabelos soltos sobre os ombros. Eu disse para me acordar, disse ela suavemente, aproximando-se dele na janela. Ainda não era a hora, respondeu ele, embora ambos soubessem que já haviam passado mais de 4 horas. Mentiroso, disse ela sem raiva, acomodando-se na cadeira ao lado dele. Viste alguma coisa? Apenas sombras e luar. Ele olhou para ela, iluminada pelo brilho suave da única lâmpada que tinham deixado acesa. Devias estar a descansar. Não conseguia dormir, ela admitiu. Fico a pensar no que Marshall Harden disse sobre Blackwell. O maxilar de Zane apertou-se. Não vou deixar que ele te magoe, Laia. Juro. Eu sei. Ela colocou a mão no braço dele. O toque era leve, mas firme. Não estou com medo por mim, Zane. Estou com medo por você. Blackwell parece um homem que não tem nada a perder. O tipo mais perigoso, concordou Zane. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo, observando a noite juntos, o espaço entre eles carregado de sentimentos não expressos. Laia, disse Zane finalmente em voz baixa. Quando isto acabar, se ambos sobrevivermos. Ela virou-se para olhar para ele, os olhos refletindo a luz da lâmpada. Sim, ele respirou fundo. Não sou um homem com muito a oferecer, sem terras, sem dinheiro, apenas o meu cavalo e a minha arma. Mas se considerares, isto é, se me permitires visitar-te adequadamente. Um sorriso suave tocou os seus lábios. Estás a pedir para namorar comigo, Zane Tucker? Acho que sim, disse ele, sentindo-se de repente tão desajeitado quanto um menino da escola. Embora eu entenda se preferires alguém mais estável. Um lojista ou um banqueiro, talvez, ela riu baixinho. Quando é que eu lhe dei a impressão de que gostaria de um lojista ou um banqueiro? Nunca, ele admitiu com um pequeno sorriso. Não me importo que não tenha terras nem dinheiro, ela disse suavemente. Essas coisas podem ser adquiridas. Mas um bom coração, um espírito forte, coragem,
Esses são bens mais raros por aqui. Ela estendeu a mão, os dedos acariciando suavemente a sua bochecha. E tu tens as três coisas em abundância. Antes que ele pudesse responder, um som vindo de fora chamou a sua atenção. O relincho fraco de um cavalo rapidamente silenciado. Zane ficou tenso, apertando a mão no seu revólver. Tem alguém lá fora, sussurrou ele, levantando-se lentamente. Vá para o andar de cima. Tranque a porta. Não vou deixar-te, sussurrou ela. Lá, por favor. O estrondo de um tiro de espingarda interrompeu-o. A bala estilhaçou a moldura da janela a poucos centímetros da sua cabeça. Ele reagiu instintivamente, puxando Laia para o chão, enquanto mais tiros se seguiam, perfurando as paredes da cabana. Fica abaixada, ordenou ele, rastejando em direção à porta. Quantas espingardas tens? Ela respondeu, já se dirigindo para o armário das armas. A espingarda de caça do meu pai e é a minha espingarda de caça. Pega na espingarda, disse Zane, espreitando cuidadosamente por uma fresta nas persianas. Ele conseguia distinguir figuras sombrias a moverem-se entre as árvores na beira da propriedade. Conto pelo menos 3 deles. Harden disse que os seus homens só chegariam de manhã, disse Laia, voltando com a espingarda e uma caixa de cartuchos. Não são os homens de Harden, disse Zane com severidade. É Blackwell. Ele deve ter ido à frente do grupo principal. Outra rajada de tiros atingiu a cabana. Uma bala atravessou a porta. Precisamos de chegar a uma posição mais defensável, disse Zane, verificando as munições da sua Colt. O celeiro. Talvez haja mais saídas. Há uma adega subterrânea, sugeriu Laia. Atrás do fogão. O meu pai construiu-a quando chegamos. Tem uma saída que dá para o leito do riacho. Zane acenou com a cabeça. Peguem tudo o que puderem carregar rapidamente. Vamos para a adega. Enquanto Laia reunia comida e água, Zane continuava a monitorizar os movimentos lá fora. Os atacantes pareciam estar a preparar-se para um cerco, posicionando-se ao redor do perímetro da propriedade. Estão a tentar nos prender até o amanhecer, murmurou ele, para facilitar a nossa eliminação. Não vamos facilitar as coisas para eles, disse Laia, voltando com um pequeno saco de provisões e um kit médico. A entrada do vendedor é por aqui. Ela afastou o tapete, revelando uma porta secreta no chão. Abrindo-a, ela indicou as escadas estreitas que levavam à escuridão. Eu vou primeiro, disse Zane, pegando uma lâmpada da mesa. Cobriremos a nossa retirada se eles tentarem invadir a cabana. Descendo para a terra fria da adega, Zane avaliou rapidamente o seu refúgio. Era maior do que ele esperava, com prateleiras de alimentos enlatados alinhadas numa parede e um túnel estreito levando para o lado, provavelmente a saída que Laia havia mencionado. Seu pai pensou em tudo, comentou ele quando ela se juntou a ele, fechando a porta secreta atrás de si. Ele disse que um médico deve sempre ter uma saída, respondeu ela, colocando seu pacote no chão, para o caso de pessoas indesejáveis aparecerem durante a noite. O som da porta da cabana sendo arrombada ecoou lá de cima. Passos pesados atravessaram o chão, acompanhados por vozes ásperas. Revistem o lugar. Eles têm de estar aqui em algum lugar. Laia e Zane congelaram, mal respirando enquanto os homens revistavam a cabana acima deles. Depois do que pareceu uma eternidade, os passos se afastaram. Eles não estão aqui, Wade! Gritou uma voz. Devem ter escapado enquanto estávamos a nos preparar. Ninguém escapa de mim, veio a resposta, fria e determinada. Espalhem-se, verifiquem o celeiro, os anexos. Eles não podem ter ido muito longe. Zane encontrou os olhos de Ila à luz da lâmpada. É o Blackwell, sussurrou ele. Precisamos de nos mover. Eles seguiram pelo túnel estreito, Zane à frente com a espingarda, enquanto Laia seguia atrás com a lâmpada baixa para evitar que a luz fosse visível do lado de fora. A passagem era estreita, obrigando-os a agachar-se enquanto avançavam. Após cerca de 50 metros, chegaram a uma porta de madeira encaixada no chão. Isto leva ao leito do riacho, explicou lá num sussurro. Está seco a maior parte do ano, mas há boa cobertura com os arbustos. Zane ouviu atentamente antes de abrir a porta com cuidado. O leito do riacho estava na sombra, protegido do luar pelas árvores pendentes. Ele examinou a área, sem ver nenhum sinal dos homens de Blackwell. Vamos seguir para o oeste ao longo do riacho, decidiu ele. Tentaremos voltar para a cidade se conseguirmos chegar ao Marechal Harden. E os cavalos? Perguntou Laia. Temos que deixá-los, disse Zane com pesar. Tentar chegar ao celeiro seria muito arriscado.
Eles avançaram cautelosamente ao longo do leito do riacho, usando os arbustos e as sombras como cobertura. A noite estava tranquila, exceto pelo ocasional piar de uma coruja ou pelo farfalhar de pequenos animais na vegetação rasteira. De vez em quando, eles ouviam gritos distantes, enquanto os homens de Blackwell continuavam a sua busca pela propriedade. Eles tinham percorrido talvez 1,5 quilômetros quando o som de cascos de cavalo em solo rochoso os fez parar. Zen puxou Laia para as sombras mais profundas sob um barranco saliente, com o braço em volta dela de forma protetora. Um cavaleiro apareceu na margem do riacho, com a silhueta contra o céu noturno. Ele parou, examinando a área, e então incitou o cavalo a descer para o leito seco. Verifiquem o leito do riacho até o rio, gritou o cavaleiro para os companheiros invisíveis. Eles podem estar a tentar perder o rasto na água. Zen reconheceu a voz. Era a mesma que tinha respondido a Blackwell anteriormente. Quando o cavaleiro se aproximou, Zen levantou a espingarda, mirando ao longo do cano. Espere, sussurrou Laia ao seu ouvido. Se disparar, vai revelar a nossa posição aos outros. Ela tinha razão. É claro que um tiro atrairia imediatamente o resto do bando de Blackwell. Quando ele passar, vamos voltar, sussurrou Zen. Siga para leste em vez de oeste. Eles estarão concentrados no caminho para a cidade. O cavaleiro passou a menos de 6 metros do seu esconderijo, com a atenção voltada para o leito do riacho à frente. Assim que ele saiu de vista, Zen e Laia saíram do esconderijo e começaram a se mover na direção oposta, mantendo-se abaixados e usando toda a cobertura disponível. A rota leste os levaria para longe de Marfa, mas Zen sabia que havia um pequeno posto avançado de pecuária a cerca de 8 quilômetros nessa direção. Se conseguissem chegar lá, talvez encontrassem ajuda, ou pelo menos cavalos. Viajaram em silêncio tenso. Com todos os sentidos alertas para sinais de perseguição, Laia acompanhou o ritmo de Zen, apesar das saias, movendo-se com uma determinação silenciosa que só aumentou a admiração dele por ela. A maioria das mulheres, e dos homens, aliás, teria sido dominada pelo medo em tais circunstâncias. Mas Laia Hammond era feita de um material mais resistente. Após 2 horas de progresso cauteloso, eles chegaram ao topo de uma pequena elevação e viram luzes à distância, o Rancho Coleman. Zen sentiu uma onda de alívio, rapidamente temperada por cautela. Não sabemos se os homens de Blackwell já estiveram aqui, ele alertou enquanto paravam para recuperar o fôlego. Os Coleman têm 5 filhos, todos adultos, disse Laia. Se Blackwell tentasse alguma coisa lá, encontraria mais resistência do que esperava. Eles se aproximaram do rancho com cuidado, mantendo-se nas sombras até terem certeza de que não havia guardas. A casa principal estava escura, mas uma lâmpada ainda acesa no alojamento e fumaça saía da chaminé. Espere aqui, disse Zen a Laia, encontrando um local protegido atrás de um arbusto. Vou verificar se é seguro. Tenha cuidado, sussurrou ela, apertando-lhe a mão brevemente. Zen moveu-se silenciosamente em direção ao alojamento. Anos a seguir gado por terrenos acidentados serviram-lhe bem, pois evitou galhos secos e pedras soltas. Na janela, espreitou cuidadosamente para dentro. 2 homens estavam sentados à mesa a jogar cartas, ambos usando os lenços característicos dos peões do rancho Coleman. Não havia sinais de tensão ou problemas. Ele aproximou-se da porta e bateu suavemente. As vozes dentro do quarto silenciaram imediatamente e ele ouviu o clique metálico de uma arma a ser engatilhada. Quem está aí? Perguntou uma voz rouca. O meu nome é Zen Tucker, respondeu ele. Sou amigo de Laia Hammond. Estamos em apuros e precisamos de ajuda. A porta abriu-se um pouco, revelando um rosto marcado pelo tempo sob uma cabeleira cinzenta. A menina Hammond, a filha do médico. Sim, senhor, ela está comigo. Estamos a ser perseguidos por Wade Blackwell e o seu bando. Os olhos do homem arregalaram-se. Blackwell, o assaltante de bancos. Ele abriu mais a porta. Entre, filho, e traga a senhora. Em poucos minutos, Laia e Zen estavam sentados à mesa do alojamento, com chávenas de café forte a aquecer as mãos. O homem mais velho, que se apresentou como Silas Coleman, ouviu com seriedade enquanto eles explicavam a sua situação. Blackwell é um homem mau, disse ele quando eles terminaram. Matou o marido da minha irmã durante aquele assalto a um banco em San Antônio. Ela ficou viúva nos últimos 2 anos por causa dele. Ele olhou para Zen com um novo respeito. Foi você quem testemunhou contra ele, então?
Sim, senhor, Zane confirmou. Eu estava lá quando aconteceu. Vi-o atirar no guarda do banco a sangue frio. Coleman acenou com a cabeça lentamente. Bem, vocês vieram ao lugar certo. Os meus rapazes e eu ficaremos felizes em ajudar a acabar com aquele cão de uma vez por todas. Ele virou-se para o vaqueiro mais jovem. Billy, vai até o pasto leste. Chama o Jeb e os outros. Diz para trazerem bastante munição. Enquanto Billy saía apressado, Coleman voltou-se para Zane e Laia. Vocês dois parecem exaustos. Há um quarto vazio na casa principal, onde a Sra. Hammond pode descansar. E acho que você pode dormir aqui, Tucker. Prefiro ficarmos juntos, disse Laia com firmeza. Se estiver tudo bem para si, Sr. Coleman. O fazendeiro ergueu uma sobrancelha, mas não comentou. Como quiser. O quarto é grande o suficiente para dois. Vou pedir à minha esposa para arrumá-lo. Enquanto seguiam Coleman até a casa principal, Zane inclinou-se para perto de Laia. Tenha certeza disso, a sua reputação. A minha reputação é a menor das minhas preocupações agora. Ela interrompeu. Além disso, confio em si, Zane Tucker, mais do que confiei em qualquer homem desde o meu pai. A simples declaração o aqueceu mais do que o café. Não vou decepcioná-la, ele prometeu. O quarto que a Sra. Coleman preparou para eles era pequeno, mas confortável, com uma cama grande o suficiente para dois e uma cadeira de balanço perto da janela. Ela forneceu toalhas limpas, uma bacia com água e a oferta de um banho quente, se eles quisessem. Obrigada, mas o que mais precisamos é descansar, disse Laia, agradecida. Quando finalmente ficaram sozinhos, Zane sentou-se na cadeira de balanço, insistindo para que Laia ficasse na cama. Precisas dormir bem, disse ele quando ela protestou. Eu ficarei de vigia. Ainda estás a recuperar. Ela rebateu. Precisas de descansar tanto quanto eu. No final, eles chegaram a um acordo. Laia ficou com a cama enquanto Zane se sentou na cadeira com a espingarda no colo. Mas, à medida que a noite avançava, a voz suave de Laia quebrou o silêncio. Zane pode vir deitar-se ao meu lado só para descansar? Acrescentou ela rapidamente. Eu me sentiria mais segura com você por perto. Ele hesitou apenas por um instante, antes de colocar o rifle ao seu alcance e deitar-se na cama ao lado dela, tomando o cuidado de manter uma distância respeitosa, apesar da largura estreita da cama. Para sua surpresa, Laia aproximou-se, apoiando a cabeça no ombro bom dele. Está tudo bem? Ela perguntou suavemente. Mais do que bem, ele respondeu, sua voz mais áspera do que pretendia. Eles ficaram deitados em um silêncio confortável, os acontecimentos do dia os alcançando, enquanto a exaustão tomava conta de suas consciências. Zane, murmurou Laia, sua voz já pesada com o sono se aproximando. Quando você perguntou sobre me cortejar, você estava falando sério? Ele sorriu na escuridão com todo o meu coração. Ótimo, disse ela simplesmente, porque quando isto acabar, pretendo aceitar. Com essa declaração pairando no ar entre eles, adormeceram, encontrando um momento de paz em meio ao perigo. O amanhecer trouxe os sons da atividade do curral. Zane acordou primeiro, cuidadosamente libertando-se do abraço de Laia sem acordá-la. Ela tinha se enrolado contra ele durante a noite, com a cabeça no peito dele. Um braço sobre o seu meio, uma intimidade inocente, mas que o encheu de um feroz instinto protetor. Olhando para o rosto adormecido dela, tranquilo apesar de tudo o que tinham passado, Zane fez uma promessa silenciosa. Custasse o que custasse, ele iria protegê-la durante esta provação. E depois, se ambos sobrevivessem, passaria o resto dos seus dias a garantir que ela nunca se arrependesse de ter escolhido um cavalo como ele. Dirigiu-se à janela, abrindo ligeiramente a cortina para observar o pátio do rancho. Os filhos de Coleman tinham chegado durante a noite. 5 homens altos com as feições marcadas do pai, todos armados e movendo-se com a atenção de homens a preparar-se para problemas. Vários peões do rancho também estavam visíveis, verificando armas e selando cavalos. Atrás dele, Laia se mexeu, sentando-se com uma leve desorientação que rapidamente desapareceu quando ela se lembrou de onde estavam. O que estava a acontecer? Perguntou ela, aproximando-se dele na janela. Coleman está a reunir as suas forças, respondeu Zane. Parece que estão a se preparar para sair a cavalo. Para enfrentar Blackwell, eu acho. Ele se virou para ela, observando sua aparência amarrotada. Cabelo despenteado pelo sono, vestido amarrotado pela fuga pelo leito do riacho. Mesmo assim,
Ela era a visão mais bonita que ele já tinha visto. Lá, eu quero que fiques aqui enquanto eu vou com eles. A expressão dela endureceu imediatamente. Não, por favor, insistiu ele. Tu estarás mais seguro. Não te deixei quando tinhas uma bala no ombro e não vou te deixar agora, disse ela com firmeza. Vamos enfrentar isso juntos, Zane. Tudo isso. Ele reconheceu a determinação nos olhos dela. O mesmo olhar que ela lhe lançara quando insistiu em retirar a bala do ombro dele. Discutir seria inútil. Tudo bem, ele concordou. Mas fica perto de mim e faz exatamente o que eu disser se houver problemas. Combinado, disse ela com a expressão a suavizar-se. Ela esticou-se, alisando uma madeixa de cabelo da testa dele. Precisas de cortar o cabelo. A intimidade casual do gesto fez o coração dele parar. Deixo-te tratar disso depois. Depois ela concordou, com os olhos a conterem uma promessa que lhe cortou a respiração. O momento foi interrompido por uma batida à porta. A senhora Coleman trouxera roupas limpas para ambos, uma camisa e calças limpas para Zane, emprestadas por um dos filhos, e um vestido simples para Laia, um pouco grande demais, mas útil. O pequeno almoço está pronto quando estiverem, disse a mulher mais velha. Celas quer partir dentro de 1 hora. Durante uma refeição farta de ovos, bacon e biscoitos, Coleman expôs o seu plano. Os seus filhos e os peões do rancho se espalhariam para procurar o bando de Blackwell, enquanto ele, Zane e 2 dos seus homens de confiança iriam a Marfa para encontrar o xerife Hardin. E a senhorita Hammond? Perguntou Zane, olhando para Laia, que estava sentada ao seu lado à mesa. Ela ficará aqui com a minha esposa, disse Coleman com firmeza. Não, ela não ficará, respondeu Laia com tom igualmente firme. Eu vou com vocês. Coleman olhou para Zane, claramente esperando que ele apoiasse a sua posição. Quando Zane apenas deu de ombros, o fazendeiro disse: É muito perigoso, senhorita Hammond. Com todo o respeito, Sr. Coleman, já enfrentei esse perigo, disse Laia. Não vou ficar para trás a pensar se Zane ou algum de vocês está morto ou vivo. Ela é uma excelente atiradora, acrescentou Zane, e mantém a calma sob pressão. Coleman observou os dois por um longo momento antes de acenar com a cabeça relutantemente. Tudo bem, mas fique no meio do grupo, menina Hammond, e se começarem a disparar, encontre um abrigo e fique lá. Sim, senhor, concordou ela, com um pequeno sorriso de triunfo nos lábios. Partiram dentro de 1 hora, Zane num cavalo emprestado e Laia numa égua firme da Coleman Bermuda. A rota direta para Marfa ia levá-los perigosamente perto da propriedade de Laia, onde Blackwell ainda poderia estar à procura. Por isso deram uma grande volta para sul, o que aumentou o tempo de viagem, mas reduziu o risco de uma emboscada. A manhã estava clara e fresca, com o sol ainda não alto o suficiente para dissipar o frio da noite. Cavalgaram a um ritmo constante, com os filhos de Coleman a separarem-se em vários pontos para procurar sinais do bando de Blackwell na zona rural circundante. A tua ferida está a aguentar? Perguntou Laia baixinho, enquanto cavalgavam lado a lado. Zane acenou com a cabeça, embora na verdade o seu ombro estivesse a latejar devido ao esforço da fuga durante a noite e da cavalgada pela manhã. Já tive dias piores. Mentiroso, disse ela com um pequeno sorriso. Eu vi a ferida, lembras-te? É verdade, ele admitiu, mas já tive dias piores em outros aspectos. Chegaram a Marfa pouco antes do meio-dia, indo diretamente para o escritório do xerife. Marshal Hardin estava lá junto com o xerife Davis, debruçados sobre mapas espalhados sobre uma mesa. Ambos os homens olharam bruscamente quando o grupo entrou. Tucker, disse Hardin, com alívio evidente na voz. Quando encontramos a sua cabana vazia e sinais de um tiroteio, tememos o pior. Blackwell e os seus homens vieram durante a noite, explicou Zane. Nós escapamos por uma passagem secreta. Boa ideia, Hardin acenou com a cabeça. Temos homens à procura, mas até agora não há sinais do próprio Blackwell. Ele estará a vigiar a cidade, disse Zane. À espera que nos mostremos. Provavelmente, concordou Hardin. É por isso que você e a senhorita Hammond vão ficar bem aqui sob guarda enquanto nós o expulsamos. Não, disse Zane com firmeza. Estou cansado de fugir, Marshal. E estou cansado de colocar Laia em perigo. Vamos acabar com isto agora. Como propõe que façamos isso? Perguntou o xerife Davis, falando pela primeira vez. Ele era mais jovem que Hardin,
com olhos perspicazes e um jeito cuidadoso que sugeria uma mente metódica. Use-me como isca, como sugeriu, disse Zane. Mas nos nossos termos, não nos de Blackwell. Harden acariciou o bigode pensativamente. O que tem em mente? O plano que elaboraram era simples, mas eficaz. Seria espalhada a notícia de que Zane tinha sido ferido novamente durante a fuga noturna e estava a recuperar no consultório médico, um pequeno edifício próximo da rua principal que oferecia várias vias de acesso. Todas elas poderiam ser observadas e cobertas por homens da lei posicionados estrategicamente ao redor da praça da cidade. Blackwell é arrogante, explicou Harden. Ele vai querer acabar consigo mesmo, fazer de si um exemplo. Se ele acreditar que está ferido e vulnerável, ele virá atrás de si pessoalmente. E Laia? Perguntou Zane, já sabendo que não gostaria da resposta. Ela fica aqui sob guarda, disse Harden com firmeza. Não é negociável. Para sua surpresa, Laia não se opôs imediatamente. Eu ficarei, concordou ela com uma condição. Se Blackwell for capturado ou morto, quero ser informada imediatamente. Harden acenou com a cabeça. É justo, Davis ficará contigo e eu enviarei uma mensagem assim que tudo acabar. Enquanto os outros saíam para colocar o plano em ação, Zane ficou para trás com Laia. Estás a concordar com muita facilidade, disse ele desconfiado. Sei quando lutar e quando ceder, respondeu ela. Além disso, eu só seria uma distração para ti lá fora. Precisas de te concentrar no Blackwell. Ele estudou o rosto dela, não totalmente convencido, mas sem vontade de questioná-la mais. Voltarei para te buscar, prometeu ele, quando isto acabar. Sei que sim. Ela esticou-se, puxando o rosto dele para o seu para um beijo breve e doce. Tem cuidado, cowboy. O beijo permaneceu nos lábios dele enquanto se juntava a Harden e aos outros, uma lembrança do que ele estava a lutar para proteger. A armadilha estava montada. Zane estava deitado numa cama no consultório do médico, com o braço esquerdo enfaixado de forma dramática e posicionado de modo a sugerir uma lesão mais grave do que realmente tinha. O Dr. Abernathy, informado sobre o plano, concordou em participar, movendo-se visivelmente entre o seu consultório no hotel, onde supostamente estava a reunir suprimentos médicos. Harden e os seus adjuntos, juntamente com Coleman e os seus homens, posicionaram-se por toda a cidade. Alguns visíveis, outros escondidos, todos prontos para convergir quando Blackwell fizesse a sua jogada. À medida que a tarde avançava, Zane sentia-se cada vez mais tenso. E se Blackwell tivesse antecipado o plano deles? E se ele decidisse atacar Laia em vez de Zane? Apesar da presença do xerife Davis, a prisão não era inexpugnável. Os seus receios foram interrompidos por uma comoção na rua. Vozes elevadas, o som de passos a correr e, em seguida, o estrondo da porta do consultório do médico a ser aberta. Onde é que ele está? Exigiu uma voz áspera. Onde está o Tucker? A resposta do Dr. Abernathy foi calma, mas tensa. Senhor, este é um local de cura. Tenho de perguntar-vos uma coisa. O som de um golpe interrompeu as palavras do médico, seguido de um baque pesado quando ele caiu no chão. Passos aproximaram-se da sala de exames onde Zane estava deitado, com a mão direita escondida debaixo do cobertor, segurando a sua Colt. A porta se abriu com violência, revelando um homem que Zane esperava nunca mais ver. Wade Blackwell estava em pé na porta, com um revólver na mão e um olhar assassino nos olhos. Ele estava mais magro do que quando Zane o viu pela última vez no tribunal de San Antônio, com o rosto mais marcado, mas o olhar frio e calculista permanecia o mesmo. Bem, disse Blackwell entrando na sala. O justo Sr. Tucker não parece tão altivo e poderoso agora, não é? Blackwell reconheceu Zane com voz firme. Está com boa aparência para um homem que deveria estar atrás das grades. O sorriso de Blackwell não chegou aos olhos. A prisão tem uma maneira de esclarecer as prioridades de um homem. E a minha prioridade nos últimos 2 anos foi planear como agradecer-lhe adequadamente pelo seu testemunho. Então, fugiu só para me matar? Perguntou Zane, ganhando tempo. Sinto-me lisonjeado. Oh, não vou apenas matá-lo, disse Tucker Blackwell, aproximando-se. Vou fazer de si um exemplo para que, da próxima vez que algum cidadão honesto pensar em testemunhar contra mim, ele se lembre do que aconteceu com você? E quanto à mulher Hammond? Perguntou Zane, incapaz de esconder a tensão na voz. Quais eram os seus planos para ela? As sobrancelhas de Blackwell se ergueram ligeiramente. Então, os rumores são verdadeiros,
Você se envolveu com a filha do médico. O seu sorriso alargou-se, tornando-se cruel. Não se preocupe. Assim que acabar consigo, vou visitá-la. Certificar-me de que ela é consolada na sua dor. A raiva inflamou-se no peito de Zane. Não vai tocar nela. Não. Blackwell riu-se. Quem vai impedir-me, tem? Você. Ele levantou o revólver apontando-o ao peito de Zane. Você estará morto. Talvez. Zane concordou. Mas você também. Num movimento fluido, ele sacou a Colt debaixo do cobertor e disparou. A bala atingiu Blackwell no peito, fazendo-o cambalear para trás. Mas os reflexos do fora da lei eram rápidos. A sua própria arma disparou enquanto ele caía. A bala rasgou o colchão fino a poucos centímetros do lado de Zane. Blackwell bateu com força no chão, o sangue espalhando-se pela sua camisa. Ele tentou levantar a arma novamente, mas Zane já estava de pé, com o revólver apontado firmemente para o fora da lei caído. Acabou, Blackwell, disse Zane. Largue a arma. Por um momento, o ódio e a rebeldia brilharam nos olhos de Blackwell. Então, com uma clareza terrível, Zane viu a decisão se formar na mente do bandido de sair atirando, mesmo que não tivesse chance de sobrevivência. Quando o dedo de Blackwell apertou o gatilho, Zane atirou novamente. Desta vez, a bala atingiu o coração de Blackwell. A arma do bandido caiu no chão, sem disparar, e seus olhos ficaram fixos no teto, sem ver nada. A porta se abriu com um estrondo quando Harden e os seus delegados entraram correndo, com as armas em punho. Eles perceberam a cena num piscar de olhos. Blackwell morto no chão, Zane em pé ao lado dele, com a sua Colt ainda levantada. Ele não me deu escolha, disse Zane baixinho, abaixando a arma. Harden assentiu, guardando a sua própria arma no coldre. Eu acredito em você. Ouvimos toda a conversa do lado de fora. Ele ajoelhou-se ao lado do corpo de Blackwell, verificando se havia sinais de vida. Está feito, Tucker. Ele se foi. Um peso que Zane não percebia que carregava pareceu sair de seus ombros. Estava lá acabado. Blackwell nunca mais iria ameaçá-lo ou a Laia. O médico, ele perguntou, lembrando-se do som de Abernathy caindo. Ele está inconsciente, mas vai ficar bem. Um dos delegados informou da sala externa. Já está a acordar. E os homens de Blackwell? Perguntou Zane. 2 mortos, 3 capturados, informou Harden. Os rapazes de Coleman os apanharam a tentar contornar a cidade. Os outros se dispersaram quando ouviram os tiros. Sem Blackwell, eles não têm motivo para ficar por lá. Zane sentiu um alívio, seguido imediatamente por uma necessidade urgente de ver Laia para confirmar com os próprios olhos que ela estava bem. Preciso de ir ter com ela, disse ele simplesmente. Harden acenou com a cabeça em sinal de compreensão. Vá, nós tratamos das coisas aqui. Zane guardou a sua Colt e saiu do consultório do médico, as suas longas pernas levando-o rapidamente em direção à prisão. Ao virar a esquina para a praça da cidade, parou de repente. Laia estava lá, a correr na sua direção. O xerife Davis seguia atrás dela com uma expressão resignada que sugeria que ele tentara mantê-la presa, mas falhara. Zane, ela chamou, com o rosto iluminado de alívio. Ele abriu os braços e ela voou para eles, sem se importar com os olhares curiosos dos habitantes da cidade que se reuniam para ver o que era aquela agitação. Zane abraçou-a com força, enterrando o rosto nos cabelos dela, respirando o seu perfume, certificando-se de que ela estava real e inteira ali. Você está bem, disse ela contra o peito dele, a voz abafada. Quando ouvi os tiros, estou bem, assegurou-lhe ele, afastando-se ligeiramente para olhar para o rosto dela. Acabou, Laia. Blackwell está morto. Graças a Deus, ela sussurrou. Então, surpreendendo-o, ela puxou a cabeça dele para baixo e o beijou profundamente. Bem ali no meio da praça da cidade. Quando finalmente se separaram, sem fôlego e cientes dos muitos olhos sobre eles, Zane não pôde deixar de rir. Acho que você acabou de escandalizar metade de Marfa, senhorita Hammond. Deixe-os falar, ela respondeu com os olhos brilhando. Nunca me importei muito com convenções, de qualquer forma. 3 dias depois, eles estavam na varanda da cabana de Laia, avaliando os danos causados pela noite do ataque de Blackwell. As paredes estavam crivadas de buracos de balas, as janelas estilhaçadas e a porta pendurada torta nas dobradiças. O interior não estava muito melhor. Móveis virados. Os poucos livros preciosos de Laia espalhados pelo chão.
a porcelana da sua mãe quebrada. Pode ser consertado, disse Zane, com o braço à volta dos ombros dela. Tudo isso. Eu sei, disse ela, encostando-se a ele. É que isto era o nosso lar. Ainda é, assegurou ele. E voltará a ser. Ele virou-se para ela, segurando as duas mãos dela nas suas. Ila, preciso de te perguntar uma coisa. Os olhos dela arregalaram-se ligeiramente. Sim, recebi um telegrama ontem da empresa Baldwin. O emprego em El Paso ainda está disponível, se eu quiser. Ele respirou fundo, mas tenho pensado em seguir um caminho diferente. Oh! Ela esboçou um pequeno sorriso nos lábios. Coleman me ofereceu um cargo como seu capataz. O atual capataz está se aposentando e se mudando para o leste para ficar com a filha. Zen apertou as mãos dela gentilmente. É um bom trabalho, com salário fixo. Eu teria uma cabana na propriedade. Não é muito, mas está a pedir-me em casamento, Zen Tucker? Laia interrompeu, o seu olhar direto fazendo o coração dele acelerar. Estou, ele confirmou, a voz rouca de emoção. Se você me aceitar, sei que é repentino e não sou o homem mais próspero, mas juro que trabalharei todos os dias para te fazer feliz, para construir um verdadeiro lar contigo. O seu sorriso floresceu tão brilhante e caloroso como o sol do Texas. Sim, disse ela simplesmente. Sim, casarei contigo. A alegria invadiu-o, tão poderosa que quase lhe tirou o fôlego. Puxou-a para os seus braços, levantando-a do chão e girando-a, fazendo-a rir de alegria. Quando ele perguntou, ao colocá-la no chão, quando posso chamá-la de Sra. Tucker? Bem, ela disse pensativa, a cabana precisa de reparos, e há a questão de um namoro adequado. As pessoas vão comentar se apressarmos as coisas demais. Deixe-as comentar, disse ele, ecoando as palavras dela na praça da cidade. Ela riu novamente, o som enchendo o coração dele. Que tal no Natal? Isso nos dá 3 meses para namorar adequadamente, reparar a cabana e planejar uma cerimônia simples. No Natal, então, ele concordou. Então, mais solenemente, eu amo-te, Laia Hammond. Acho que te amo desde que tiraste aquela bala do meu ombro e me disseste que ficarias até que ela fosse removida. E eu te amo, Zane Tucker. Ela respondeu, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Bala, problemas e tudo mais. Ele selou a promessa com um beijo. Ambos sabiam que qualquer que fosse o futuro, eles o enfrentariam juntos, assim como enfrentaram Blackwell e o seu bando, assim como enfrentaram a febre e a incerteza daqueles primeiros dias em que Zane estava ferido sob os cuidados dela. A bala que os uniu já havia desaparecido há muito tempo, mas o laço que ela criou entre eles duraria para toda a vida. O dia de Natal de 1875 amanheceu claro e frio em Marfa, Texas. Uma leve camada de neve havia caído durante a noite, algo incomum para a região, cobrindo a paisagem com um manto branco imaculado que brilhava ao sol da manhã. Os habitantes da cidade consideraram isso um bom presságio para o casamento que estava prestes a acontecer na pequena igreja branca nos arredores da cidade. Dentro da cabana dos Hammond, agora totalmente restaurada com o trabalho de Zane e a ajuda dos vizinhos, Laia estava diante do espelho do seu quarto, mal reconhecendo a mulher que a fitava. O seu vestido de noiva, encomendado de um catálogo em San Antônio, era simples, mas elegante, de cetim marfim com rendas delicadas na gola e nos punhos, e a saia caía em pregas graciosas até o chão. O seu cabelo estava preso num cascata de cachos, com ramos de azevinho entrelaçados, um toque festivo para o casamento de Natal. Está linda, minha filha, disse a senhora Coleman da porta. A mulher mais velha tinha se tornado uma espécie de figura materna para Laia nos últimos meses, oferecendo conselhos e companhia, enquanto ela se preparava para o seu dia do casamento. Obrigada, respondeu Laia, alisando a saia nervosamente. Só gostaria que o meu pai estivesse aqui para ver isto. Ele está a ver, senhora, assegurou a senhora, aproximando-se para ajustar o azevinho no cabelo de Laia, e não tenho dúvidas de que ele aprovaria a sua escolha. O Zane é um bom homem. Laia sorriu, pensando em tudo o que tinha acontecido desde aquela noite de julho em que um cowboy ferido desmaiou à sua porta. O melhor, ela concordou. Na igreja, Zane andava nervosamente de um lado para o outro, puxando a gola do seu novo fato. Ele gastou quase todas as suas economias nele, querendo parecer digno de Laia no dia do casamento. O seu ombro estava completamente curado, embora ainda doesse às vezes quando o tempo mudava
Uma lembrança de como ele esteve perto de perder tudo antes mesmo de encontrá-lo. Acalme-se, aconselhou Marshall Harden com uma risada. O xerife tinha voltado a Marfa para o casamento, depois de ter resolvido todas as pendências do caso Blackwell. Ela vai chegar. Eu sei, disse Zane, passando a mão pelo cabelo recém-cortado. É difícil acreditar que isto está realmente a acontecer. Há um ano eu estava a passar de um emprego para outro, sem casa, sem futuro. Agora estás prestes a casar com a melhor mulher do oeste do Texas. Difícil e acabado para ele. A vida dá voltas estranhas, Tucker. Apenas fica grato por esta ter sido a teu favor. Estou, assegurou Zane. Todos os dias, a igreja enchia-se rapidamente com fazendeiros e habitantes da cidade que tinham vindo para desejar felicidades e que respeitavam tanto Laia como Zane por mérito próprio. O Dr. Abernathy estava lá, totalmente recuperado do seu encontro com Blackwell. A família Coleman ocupava um banco inteiro, os 5 filhos bem vestidos e desconfortáveis com as suas melhores roupas de domingo. Até o xerife Davis abandonou a sua habitual aspereza para a ocasião, com um raro sorriso visível por baixo do bigode. Quando as portas se abriram e Laia apareceu ao braço de Sela Coleman, que se oferecera para a levar ao altar na ausência do pai, um silêncio tomou conta da congregação. Zane sentiu a respiração parar na garganta ao vê-la, radiante em seu vestido de noiva, os olhos dela encontrando os dele imediatamente através da igreja lotada. A cerimônia em si passou num borrão para Zane, embora ele sempre se lembrasse do momento em que a mão de Laia tremeu levemente na sua enquanto trocavam votos, e da suavidade dos lábios dela quando o ministro finalmente os declarou marido e mulher. Apresento-vos o senhor e a senhora Zane Tucker, anunciou o padre, sob aplausos entusiásticos da congregação. Fora da igreja foram recebidos com arroz e votos de felicidade, risos e música enchendo o ar, enquanto se dirigiam para o hotel onde seria servido o pequeno almoço de casamento. A mão de Laia repousava segura no braço de Zane, a sua aliança, uma simples aliança de ouro que tinha sido da mãe dele, refletindo a luz do sol de inverno. Feliz? Perguntou ele suavemente enquanto caminhavam. Completamente, assegurou ela, com um sorriso que ofuscava até a neve do Natal. E tu? Mais do que eu jamais imaginei ser possível, respondeu ele honestamente. O pequeno almoço de casamento foi uma festa com mais comida do que a pequena comunidade normalmente via fora dos festivais da colheita. A senhora Coleman supervisionou os preparativos, garantindo que tudo estivesse perfeito para o jovem casal que se tornara tão querido para ela. Brindes foram feitos, histórias foram compartilhadas, algumas embaraçosas, outras sinceras. E durante tudo isso, Zane manteve Laia ao seu lado, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele a soltasse. Sabes, disse Marshall Harden durante um momento de silêncio, tenho pensado naquele dia em que chegaste a Marfa meio morto por causa da perda de sangue. Se tivesses ido mais 1 quilômetro em qualquer direção, poderias ter perdido completamente a casa dos Hammond. Eu sei, concordou Zane, os seus olhos encontrando Laia do outro lado da sala, onde ela ria com algumas mulheres da cidade. A curva errada mais sortuda que já fiz. Alguns podem chamar isso de destino, sugeriu Harden. Ou intervenção divina. Pode ser, reconheceu Zane. Tudo o que sei é que sou grato por isso, seja lá o que for. À medida que a celebração chegava ao fim, os recém-casados se preparavam para partir para a lua de mel de uma semana em San Antônio, cortesia da família Coleman. As malas já estavam carregadas na carroça que os levaria à estação ferroviária na cidade vizinha de Alpine. Em meio a pedidos para um discurso antes de partirem, Zane levantou-se relutantemente, puxando Laia para ao seu lado. Não sou muito bom em falar em público, começou ele, mas quero agradecer a todos por partilharem este dia conosco, especialmente aos Coleman, que se tornaram como uma família para nós dois. Ele fez uma pausa, organizando os seus pensamentos. Quando cheguei a Marfa há 5 meses, eu era um homem sem raízes, sem rumo. Nunca esperei encontrar um lar aqui, muito menos o amor da minha vida. Ele virou-se para Laia com os olhos cheios de emoção. Tu salvaste-me de mais maneiras do que imaginas. Não apenas da bala, mas de uma vida sem propósito. Tu disseste que ficarias até que a bala e os problemas fossem resolvidos. Bem, estou a fazer a mesma promessa a ti hoje. Ficarei ao teu lado,
independentemente do que a vida nos reservar enquanto viver. Os olhos de Laia brilharam com lágrimas enquanto ela se colocava na ponta dos pés para beijá-lo, e os convidados reunidos explodiram em aplausos e vivas. Mais tarde, quando a carroça se afastou do hotel, Laia aconchegou-se ao lado de Zane, com um cobertor enrolado em ambos para se protegerem do frio do inverno. Estive a pensar, disse ela, com a cabeça apoiada no ombro dele, aquele que outrora tinha levado um tiro que os uniu. Sobre a nossa casa. O que tem ela? Perguntou Zane, guiando cuidadosamente os cavalos pela estrada coberta de neve. Acho que devemos ampliá-la, sugeriu ela. Adicionar mais 1 ou 2 quartos. Ele olhou para ela, um sorriso lento espalhando-se pelo seu rosto ao entender o que ela queria dizer. A planear com antecedência, Sra. Tucker. A filha de um médico está sempre preparada, ela respondeu, com os olhos brilhando. Além disso, sempre quis uma família grande, não queres? A verdade era que Zane nunca se permitira pensar tão à frente. A ideia de ter filhos, uma família própria, parecia tão distante e inatingível quanto as estrelas. Mas agora, com Laia ao seu lado, parecia não só possível, mas certo. Eu gostaria muito disso, disse ele suavemente. Quantos tem em mente? Oh, pelo menos 3, disse ela decididamente. Talvez 4. Ele riu, o coração cheio de amor por esta mulher notável. Então é melhor começarmos a construir aqueles quartos extra quando voltarmos. Ao chegarem ao topo da colina com vista para Marfa, Zane parou a carroça. Atrás deles ficava a cidade e a vida que estavam a construir juntos. À frente estendia-se a estrada aberta, levando à lua de mel e ao início da vida de casados. Mas naquele momento, suspensos entre o passado e o futuro, eles simplesmente se abraçaram, observando o pôr do sol pintar a paisagem coberta de neve em tons de rosa e dourado. Eu amo-te, Laia Tucker, sussurrou Zane nos seus cabelos. E eu amo-te, ela respondeu, apertando os braços em torno dele. Com bala e tudo. Ele riu da piada privada deles, depois estalou as rédeas, incitando os cavalos a avançar no crepúsculo que se aproximava, rumo a um futuro mais brilhante do que qualquer um deles ousara sonhar.